Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos concluir o segundo livro de Samuel. Vamos ler o capítulo 23 e capítulo 24. E depois da nossa pausa habitual para ler Salmos, vamos então dar sequência à primeira de Reis. Amém? Vamos então seguir para a segunda de Samuel, capítulo 23. Palavras finais de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol, que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi a minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Os guerreiros mais valentes de Davi. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. Primeiro era Jabezão, o Aquemonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou uma lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então, os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão, como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens, que arriscaram a vida para trazê-la.
e Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Os 30 valentes de Davi. Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou a sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em certa ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e, com ela, o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó de Belém, Samá de Arode, Elica de Arode, Elés de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Eled, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Naal-Gaash, Abi-Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salmon, os filhos de Jassem, Jonatas, filho de Sage de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Aasbai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilo, Ézero do Carmelo, Paarai de Arba, Igal, filho de Natã de Zobá, Bani de Gade, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urias, o Hitita. Ao todo eram 37. Capítulo 24. Davi realiza um censo. Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vá e conta o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante do seu exército: faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa
para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que é que o meu senhor, o rei, deseja fazer esta contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então, Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de Tatim-Odzi, e a Dan-Jaã, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim, dirigiram-se ao sul do Judá, até Berseba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Julgamento por causa do pecado de Davi. Depois que Davi fez o censo, a sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: Pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoa o meu pecado, Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem: Vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: Darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos, e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: Qual destas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra? 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo o Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei e fiz o que era mau. O povo é inocente. O que é que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e sobre a minha família. Davi constrói um altar. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: Vá e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que é que o meu senhor, o rei, veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: Vim comprar a sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que Ele faça cessar a praga.
pode ficar com a eira, meu senhor, o rei. Disse Araúna: use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o senhor pode usar também as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite o seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou.